Olá, bom dia a todos. Então em 2021, vários projetos, entre eles a fazer o vídeo, eu não sei, vocês podem chamar como quiserem, vídeos, palestras, A Casa de Amparo está fechada e eu sinto a necessidade de trabalhar espiritualmente, então a gente vai focar muito nos vídeos, vai ler muito, vai estudar muito. E cara, já faz muito tempo que eu quero fazer uma série, na internet, que é chamada Sermão da Montanha, uma visão espiritualista, Para quem não sabe, eu sou o Duda, eu sou dirigente espiritual de uma casa chamada Casa de Amparo, uma casa que ela não é espírita, ela é espiritualista. Eu não gosto de rótulos, mas qual é a tua religião? Cara, eu sou espiritualista, uma pessoa que não tem religião, mas eu respeito todas, eu leio e estudo sobre todas elas. Acredito que todas as religiões levam a Deus, de uma forma ou de outra, e não sou preso a nada. Ser espiritualista é não estar preso a nenhum dogma. É aquela pessoa que eu posso ir na igreja, eu posso ir no centro espírita, eu posso ir no terreiro de Umbanda, que eu vou me sentir bem e vou tentar tirar dali conhecimentos e aprendizados. Então eu resolvi fazer o Sermão da Montanha, E a gente vai iniciar, porque o que acontece, assim, criado na igreja católica, eu sou fã de Jesus, Jesus está aqui comigo, Esse Jesus foi um Jesus que eu pedi para pintar. As pessoas que me conhecem e acompanham os vídeos, eu tenho muito Jesus meditando, e assim, não na igreja, não crucificado, aquele Jesus com dor, com sofrimento. Para mim, o modelo de Jesus é esse Jesus na natureza, onde a gente encontra um estado de contemplação, muito grande, e conexão, na natureza, um pôr do sol, a gente tem uma contemplação e uma conexão com Deus muito forte, na praia, na montanha, na floresta, na cachoeira, muito melhor do que na igreja, certo? Bom, a gente vai falar sobre o Sermão da Montanha, e o que acontece, assim, uma das coisas que me incomodavam muito é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Cara, uma das coisas que eu acredito muito é que muita coisa que Jesus falou foi distorcida, A Bíblia distorceu muita coisa para que pudesse haver o controle em massas. Quer controlar pessoas? Coloca medo. Eu sempre vou dizer isso, certo? Então o que acontece? Bem-aventurados os pobres de espírito. Uma das coisas que eu quero perguntar para você que está me assistindo, E lembrando, eu sempre vou falar isso, é uma grande responsabilidade a gente entrar na casa de vocês aí, tentando levar um pouco de... trocar. Eu sempre vou dizer assim, a gente não está aqui para dizer que isso aqui é a verdade absoluta. Longe disso. A gente está entrando dentro da casa de vocês com muita responsabilidade, com muito respeito, para trocar uma ideia, O que seria... Ai, gente, começou a me dar vontade de espirrar. O que seria pobre de espírito para você? Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é uma pessoa pobre de espírito? Será que está correta essa frase? Será que foi isso mesmo que Jesus falou? Aí eu vou ler algumas coisas aqui, porque eu pesquisei, Eu fui atrás, então assim, vou ler aqui o que as fontes, que eu estudei. Nem no texto grego do primeiro século está falando sobre o texto, sobre o Sermão da Montanha, Nem no texto grego do primeiro século, nem na tradução latina da Vulgata se encontra o tópico pobres de espírito, mas sim pobres pelo espírito, ou seja, pobres segundo o espírito. Em grego, to pneumati, no terceiro caso dativo e não no segundo caso genitivo, em latim spiritu. No sexto caso ablativo e não no genitivo. Na tradução de espírito entende-se o genitivo como se dissesse: fulano é pobre de saúde, de inteligência. Isto é, falta-lhe saúde, inteligência. Da maneira que nem a gramática, nem o espírito geral do Nazareno permitiriam a tradução pobres de espírito, que no entanto se tornou
abuso quase universal. Eu quis ler muito essa passagem aqui para vocês, tá? Porque o que acontece, assim, eu gostaria muito de falar com vocês, assim, tá? Tanto é que eu botei na capa desse trabalho que a gente está começando, eu botei: bem-aventurado os pobres pelo Espírito. Pobres pelo Espírito. Vamos analisar isso aí, tá bom? O que é uma pessoa pobre de espírito? Para mim, uma pessoa pobre de espírito é uma pessoa que ela tem muito dinheiro, tá? Ela é rica, ela tem posses, ela tem bens. Não é problema nenhum ter riqueza, prosperidade, posses e bens. Mas é uma pessoa que ela não tem a empatia. Ela dá tudo, entende, relacionado à matéria, mas ela não dá nada de si. Como assim, Duda? Vamos lá. E o pobre de espírito também a gente tem que abrir assim, ó. É uma pessoa que muitas vezes não dá nada de si, mas também não dá nada de matéria também. Conheço muita gente assim. Muita gente assim que, por exemplo, tem carro, casa, apartamento, iate, avião, mas existe uma pobreza tão grande de espírito. É aquela frase que eu não sei se vocês já ouviram, assim: nossa, a pessoa ela tem tudo, mas ela é pobre de espírito. Ou seja, o que é a riqueza, a prosperidade? É a doação. E isso é a verdadeira riqueza. É o doar, é o dar, é o trocar, é fazer com que a energia circule. E não, uma pessoa pobre de espírito, ela é egoísta. Quero deixar isso muito claro. Então, como Jesus poderia dizer assim, ó: bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino do céu? Você que está me assistindo aí, você não acha que tem alguma coisa errada nesse processo aí? Outra coisa, vamos lá. Existe uma passagem da Bíblia, tá? Que eu deveria ter trazido a Bíblia pra gente falar sobre isso, tá? Na próxima eu vou trazer. Cara, o meu nariz vai acabar com o vídeo hoje, sinceramente. Eu comecei a ficar... Olha bem o vídeo. Comecei a ficar ranhento. Bem na gravação do vídeo. Mas vai assim mesmo. Vai assim mesmo pra mostrar que a gente aqui é ser humano, que não tem frescura com a gente, com o pessoal aí. Existe uma passagem da Bíblia que um homem chega a Jesus e diz: mestre, como fazer para ganhar o reino dos céus? Como fazer para ser teu discípulo, para te seguir? Jesus fala assim: dê todas as suas posses aos pobres, abra mão de tudo que você tenha e me siga. E esse homem, que era um homem muito rico, ele simplesmente, não. Porque ele tinha muito e ele diz não. Então, tu abrir mão dessas coisas, por exemplo, vamos usar um outro exemplo, São Francisco de Assis. Entende? São Francisco de Assis, que nasceu numa família rica, riquíssima, abriu mão de tudo aquilo para o seu lado espiritual. Assis, São Francisco de Assis. A pergunta é: quem é a pessoa nesse mundo rica que abriria mão de tudo para seguir o caminho espiritual? Mas eu gostaria de deixar uma coisa muito clara: você não precisa abrir mão de tudo para seguir o caminho espiritual. Entende? Basta você entender que a maior riqueza é a riqueza do espírito. Essa é a maior riqueza que uma pessoa pode ter, a riqueza de espírito, e não de bens materiais. Vamos falar mais da Bíblia? Não acumuleis tesouros na terra, mas acumulais tesouros nos céus. O que essa passagem quer dizer? Tudo aquilo que a gente acumular na terra de bens materiais, a gente não vai levar nada embora no momento do nosso desencarne, no momento que a gente morrer, no momento que a gente desencarnar. Nós não vamos levar os nossos bens materiais e vamos levar somente os nossos bens morais.
Então o que acontece assim, cara, eu conheço muita gente a pegar aqui em Caxias do Sul, tem muito italiano, o gringo aqui, que são completamente apegados às suas posses, às suas riquezas. E muitos desses espíritos desencarnam e eles não conseguem descansar porque eles estão apegados à matéria. Poxa, eu trabalhei a minha vida toda e eu vou deixar tudo aqui? Então, eu gostaria que muita gente entendesse assim, ó, deixar muito claro e dizer que assim, ó, isso aqui não é a verdade absoluta, eu quero trocar uma ideia com você. Uma pessoa pode ser rica, sim. Uma pessoa pode ter posses, uma pessoa pode ter bens materiais, mas ela pode ser desprovida do apego a esses bens materiais. Uma pessoa pode ser pobre, pode ser um mendigo, mas ele pode estar completamente preso ao desejo de querer bens materiais. Você entende a diferença entre uma coisa e outra? Eu me lembro de uma história espiritual que eu gostaria muito de contar para vocês, que é assim, ó. Havia um rei, tá? E esse rei, ele queria muito ser discípulo de um mestre. E esse rei, ele insistia em ser discípulo desse mestre, mas esse mestre não aceitava. O mestre, sabe como é que é? Bicho danado, né? E aí, esse rei, ele dava muita coisa para os discípulos dele, para a cidade dele, para as pessoas mais necessitadas. Então ele chegou para esse mestre e falou assim: mestre, você viu como eu sou um homem bom? Vamos dar um exemplo aqui, né? Porque eu não lembro muito bem da história. Eu acabei de distribuir muitas cestas básicas para os pobres, dei comida, dei bebida, dei roupa para eles. O que tu acha disso? E aí o mestre, né? Como o mestre sempre fazem testes sobre a gente, olhou para você. Você é mesmo um idiota, um ignorante, vir me falar isso. E o rei se indignou. Quem tu pensa que tu é para falar assim comigo? Eu sou um rei. E aí o mestre dá uma lição nele, né? De bens materiais, você dá tudo. Mas da tua pessoa, você não dá nada. Você não aceita que te contrariem. Você não aceita que diga o contrário daquilo que você pensa. De ti, da tua imagem, você não dá nada. Então, bem-aventurados os pobres pelo Espírito, a gente precisa entender que a frase verdadeira é isso. Pobres pelo Espírito, entende? Não pobres de Espírito. Uma pessoa pobre de Espírito é uma pessoa que não dá nada dela. Não estou falando de bens materiais dela. Eu não dou meu tempo, eu não dou minha paciência, eu não dou o meu perdão. A gente já cansou de fazer vídeo sobre o perdão. E eu vou fazer o vídeo número 2 de perdão, hein? Cara, esse ano promete, vamos fazer muito vídeo. Não vou falar muito, sabe como é que é, né? Porque o assédio pega. Então, assim, ela não dá nada dela. Então, eu quero que você pare e pense comigo assim, ó. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino do céu. Tá certo isso aí? Será que foi exatamente isso que ele quis dizer? Então, assim, a pessoa pode ser rica, ter muito dinheiro, mas não ser apegada a isso. Vamos dar síntese aqui. É o possuidor não sendo possuído. E o mendigo que não tem nada, mas quer muito ter tudo e está apegado a isso, uma pessoa pobre de recursos, e praticamente a vida dela é dedicada a conquistar essas coisas. É o não possuidor que é possuído pela matéria. Então, assim, uma pessoa, para mim, pobre de espírito, é uma pessoa que ela não dá nada da imagem dela. Ela não tem empatia pelos outros. Ela não dá o perdão. Ela não tem paciência com os outros. Ela não tem absolutamente nada. Nada, nada, nada. Gostaria de frisar também, né, no primeiro capítulo do Sermão da Montanha, no primeiro vídeo do Sermão da Montanha, que
o que é a riqueza de espírito, né? O que é uma pessoa que tem riqueza de espírito? É uma pessoa que ela dá. E uma das coisas que eu sempre vou falar para vocês que estão me assistindo aqui hoje é o seguinte: o que é dar de si? O que é dar? Qual é a verdadeira caridade? Que eu já falei num vídeo lá, que é o Diário de um Dirigente Espiritual. Qual é a verdadeira caridade? É você dar aquilo que você tem de melhor. Ah, mas a melhor coisa que eu tenho é o meu iate. Cara, eu não estou falando disso. O que você faz de melhor? Você é médico? Cara, atende de graça as pessoas. Você é um ótimo palestrante, vai fazer palestra em centros espíritas. Você é psicólogo, vai atender em centros espíritas ou numa comunidade, num centro comunitário, pessoas que estão em depressão. A verdadeira caridade é dar aquilo que você tem de melhor. E o que eu tenho de melhor é o meu tempo. E eu sempre vou falar isso para vocês, assim, qual é a maior caridade para Deus? Não é dinheiro. Não é dinheiro. Bem-aventurados os pobres de espírito. É isso que a gente está falando, não é dinheiro. A maior caridade para Deus é tempo. Porque ninguém tem tempo para nada. A gente nunca tem, a gente está sempre correndo. Trabalha 8, 12, 16 horas e acha que é o máximo. A gente vive uma ansiedade. Quanto mais eu trabalho, mais eu sou reconhecido. Futuramente, eu acredito que as pessoas serão admiradas não pelos graus universitários que elas têm, mas serão admiradas pelos projetos sociais e espirituais que ela tem. O que ele faz? Pô, cara, ele manda reiki pela internet. Porra, manda reiki pela internet. Ela anota o nome de cada um ali, se concentra, ativa os símbolos ali e manda energia reiki para as pessoas. Cara, isso aí leva tempo, cara. Eu respeito muito quem faz isso. Tem a minha amiga Marta, vou dar um abração para ela aqui, uma querida que faz esse trabalho aí. Então a gente precisa entender essa pobreza de espírito que Jesus, e não é pobres de espírito. Gente, eu quero muito trocar com vocês, eu quero muito aprender com vocês. O que é para vocês ser pobre de espírito? Então, ele falou, bem-aventurados os pobres pelo espírito. Vou deixar isso bem claro. Existe uma diferença. Pobre de espírito é uma pessoa que não dá nada. Um pobre de espírito, ele não perdoa, ele não tem paciência, ele não muda a forma como ele pensa, ele não tem empatia e nem compaixão pelos seus semelhantes. Então a gente vai fazer essa série, Sermão da Montanha. Então é isso aí, tá, gente? Meu nariz tá... Pô, fiz um vídeo ranhento aqui, mas tudo bem, vai assim mesmo. Será que eu peguei Covid? Acho que não, né? Só que faltava, né? Então, eu li o Sermão da Montanha, porque uma vez, num curso espiritual, foi falado assim, mas o ser humano não vem com um manual de instruções, né? E aí o professor daquele curso, ele falou assim, claro que vem. O ser humano vem com um manual de instruções, é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha. E eu comecei a ler o Sermão da Montanha e muita coisa eu questionei ali, tá? E você que está assistindo o canal, o vídeo, eu quero que vocês questionem. Eu acho que assim, ó, a humanidade vai evoluir muito quando nós aprendermos a questionarmos tudo, mas só que o questionamento, ele precisa ser feito sempre com respeito, sem passar por cima das pessoas, não ser mal educado, entendeu? Questionar e que a gente possa formar pensadores, que a gente aprenda a pensar com a nossa cabeça. Então, finalizando o vídeo aqui, bem-aventurados os pobres pelo Espírito, entende? Pobres pelo Espírito significa o seguinte, para mim, a verdadeira riqueza não é a material, tá? Estamos falando de Jesus aqui, vamos falar mais um pouquinho do que adianta o homem conquistar todos os tesouros do mundo e perder a sua alma. Então o que acontece? Pobres pelo Espírito são pessoas que sabem que não é problema nenhum viver na matéria, ter a matéria, mas a matéria não pode controlá-la e nem dominá-la.
E que a maior riqueza está, assim, no espírito de a pessoa dar, doar. Aqui no canal a gente vai fazer muito vídeo para que a gente entenda o porquê que é importante o doar. Quanto mais a gente doa, mais a gente recebe. A gente precisa entender isso aí. Certo, pessoal? Então é isso aí, tá? Tá feito o primeiro vídeo gravado. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos. Mandem perguntas, mandem temas para os próximos vídeos. Mas a gente vai ficar agora... A gente vai fazer o perdão número 2, ali que o pessoal pediu uma dica de como... não consegue perdoar, mas uma dica de como perdoar. Então a gente vai passar uma prática de cura. Forte abraço, fiquem com Deus, tá bom?